O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Governança é fortalecer os processos de decisão com a promoção dos instrumentos da democracia participativa. Quando a gente trata de governança no tema gestão sustentável, existe um conceito específico para a governança, né? Que tem a ver com o diálogo, com a pluralidade, com a coletividade. É uma governança aberta, uma governança participativa que se interrelaciona com todos os representantes, com todos os sistemas da sociedade. Não é só fazer algumas reuniões burocráticas, mas assegurar que realmente as visões e as necessidades dos diversos grupos sociais possam aflorar. Você criar uma boa base de informação, tanto para dentro, em termos de informação gerencial, como para fora, para que a população possa aderir ou não, ou pressionar, mas enfim, participar do processo de transformação é absolutamente vital, né? Para ter uma boa governança, ele precisa ter toda uma capacitação técnica para poder exercer da melhor forma possível essa governança. Então, conhecer a realidade, conhecer as lideranças, saber quais são os principais problemas e, paralelamente, ter todo um instrumental técnico para poder intervir nessa questão. A gente tem aqui na cidade de São Paulo aprovada a questão do plano de metas, né? Isso foi um grande avanço para a sociedade paulistana, né? Isso nos põe numa outra qualidade de gestão. Então, criar espaços de governança nos quais a população, a sociedade civil organizada possa estar articulada, né, com voz ativa, afinal de contas, é somente dar a voz ativa a quem é o soberano. O soberano pela Constituição brasileira é o cidadão. Se confunde muito governança com governo. E são coisas diferentes. Governo é uma máquina administrativa. O governo é a máquina que governa. A governança é a forma com a qual se governa, né? É o processo que é adotado para essa máquina administrativa pública governar. As cidades brasileiras, como poucas no mundo, têm autonomia de decisões, têm autonomia para traçar o seu próprio destino. Isso regido pela própria Constituição de 88. A comunidade, ela sabe dos problemas que existem. Quando se organiza um sistema de se ouvir a população e de maneira organizada cada vez mais, ou seja, se apoiar nas associações de bairro, nos diversos grupos, nos movimentos sociais, isso permite aflorar as necessidades reais da população e você ultrapassa a visão, digamos, da democracia representativa apenas, que as pessoas vão lá pressionar um vereador para ver se consegue o asfalto de um quarteirão e coisa do gênero. Você gera um sistema interativo, permanente, em que a população participa de maneira muito mais ativa dos processos de transformação. Ter boas audiências públicas, ter boas consultas públicas, né? Ter os espaços dos conselhos garantidos com infraestrutura. Capitalizar essa capacidade das pessoas de apontarem e ajudarem a resolver os problemas delas, isso aí é boa gestão, é governança participativa, né? Existe uma grande falha, especialmente no Brasil, quando a gente considera o aspecto da equidade de gênero. E ainda temos uma grande lacuna, que é justamente a inserção das mulheres nos governos. Então, essa governança, que se diz governança democrática, ainda não pode se dizer realmente democrática se ela não coloca no equilíbrio perfeito a voz da mulher com a voz do homem. O Brasil é um dos países no mundo com menor índice de mulheres nas posições dos parlamentos, nos cargos públicos. A partir do eixo central, considere os seguintes objetivos específicos. Desenvolver uma perspectiva comum e de longo prazo para todas as regiões da cidade.
Fomentar a ação para o desenvolvimento sustentável. Convocar todos os setores da sociedade civil para a participação efetiva nos processos de decisão, monitoramento e avaliação. Tornar públicas, transparentes e abertas todas as informações da administração municipal, os indicadores da cidade e os dados orçamentários. Promover a cooperação e as parcerias entre os municípios vizinhos, outras cidades, regiões metropolitanas e outros níveis de administração. Vamos analisar os objetivos específicos do eixo governança. Desenvolver uma perspectiva comum e de longo prazo para todas as regiões da cidade. É o plano diretor. Você fez um diagnóstico da realidade da cidade, então você tem o que é normal, né? Você tem problemas de habitação, de saúde, educação, meio ambiente, cultura, ou você... Quer dizer, não só tem problemas, como você quer avançar em áreas que já estão, em parte, resolvidas. Fomentar a ação para o desenvolvimento sustentável. Para mim, o desenvolvimento sustentável é pensar que esse território que você, como prefeito, está encarregado de administrar, tem que existir daqui 30, daqui 50 anos, para várias gerações, né? E dá para pensar coisas inteligentes. Eu penso uma cidade como Londrina, que parou de ter córregos que geram doença porque são esgotos, né? Recuou as favelas, urbanizou os rios, transformou em parques lineares à beira dos rios, as pessoas têm lazer, têm água limpa, têm cultura e repouso gratuitos, certo? Ou seja, é uma visão de longo prazo, não é resolver o meu problema em 4 anos, que eu fiz uma boa gestão, e sim abrir o caminho para o futuro, né? Convocar todos os setores da sociedade civil para a participação efetiva nos processos de decisão, monitoramento e avaliação. Como quem paga tudo é a população, ela precisa saber onde é que o dinheiro dela está indo. Você tem várias leis no Brasil que definem claramente que você tem que deixar tudo transparente, fazer audiências públicas, isso legalmente está definido já. Garantir esses espaços para a população poder opinar, dizer o que faz, o que sente, o que está faltando, para onde ela quer seguir, que cidade que ela quer viver. Tornar públicas, transparentes e abertas todas as informações da administração municipal. Ainda é uma questão muito pouco discutida, a questão do orçamento no Brasil, pelas mais diversas esferas, seja o poder público, prefeitos, vereadores, deputados, líderes da sociedade civil, empresarial, conhecem muito pouco essa questão do processo orçamentário. E é uma questão, que eu falo, é o coração do governo. Porque se você tem um bom programa de saúde e educação, se não tiver recursos ou como captar, você vai ficar muito nas intenções. Promover a cooperação e as parcerias entre os municípios vizinhos, outras cidades, regiões metropolitanas e outros níveis de administração. Tem que ter uma cooperação dos municípios, inclusive a saída é essa, não é cada município querer resolver seu problema. Não precisa reinventar a roda. Se tem um município que a educação está indo muito bem, é importante ele socializar o que eles fazem lá, que melhorou a qualidade de ensino, para todo mundo fazer. A mesma coisa na área da saúde e nas outras. Para o eixo governança, considere 5 indicadores principais. Mulheres empregadas no governo do município. Negros empregados no governo do município. Pessoas com deficiência empregadas no governo do município. Conselhos municipais. Espaços de participação deliberativos e audiências públicas na cidade. Orçamento executado e decidido de forma participativa. Observe alguns detalhes de cada um dos indicadores. Com os indicadores, o que vai acontecer? Os gestores públicos eles terão elementos para definir políticas públicas na área de cidades sustentáveis e mais, terão elementos que poderão comparar os indicadores das suas cidades com os indicadores de outras cidades. O indicador é fundamental porque ele te dá o quadro da realidade que você vive. Se uma região tem 5 bibliotecas e a minha não tem nenhuma, que história é essa? Vai lá e tem que reivindicar, ou falta de escola, ou de vaga na creche. Por que uma região tem creche para todas as crianças e a outra não tem? O indicador é decisivo
Porque é conhecimento. Sem informação, você está perdido. Um dos trabalhos mais importantes da Rede Nossa São Paulo é o levantamento de indicadores que tem na cidade de São Paulo, porque hoje você conhece muito mais profundamente a cidade por causa disso. Mulheres empregadas no governo do município. Calcule o percentual de mulheres empregadas no município sobre o total de funcionários. A meta de referência é garantir a igualdade de participação de homens e mulheres no executivo e no legislativo do município. O olhar feminino, o olhar das mulheres, é um olhar diferenciado. E nós estamos carentes desse olhar na sociedade brasileira. Negros empregados no governo do município. Calcule o percentual de negros empregados no governo do município sobre o total de funcionários. A meta de referência é garantir a proporcionalidade de participação de negros e brancos no executivo e no legislativo. Essa população está jogada mais para as franjas da cidade, onde o Estado chega menos, onde tem menos equipamentos públicos, né? Então, garantir um emprego proporcionalmente ao que nós temos na população brasileira para os negros e pardos, para as mulheres, é muito importante nesse sentido. Pessoas com deficiência empregadas no governo do município. Calcule o percentual de pessoas com deficiência empregadas no governo do município sobre o total de funcionários. A meta de referência é garantir a inclusão de pessoas com deficiência no executivo e no legislativo. Conselhos municipais. Calcule o percentual de secretarias de governo que contam com conselhos municipais com participação da sociedade. A meta é ter conselhos municipais funcionando, no mínimo, em todas as secretarias de governo. O Conselho Municipal é um instrumento dentro da democracia participativa. Os conselheiros municipais têm que ser pessoas que representam a comunidade, conhecem os problemas para estar dialogando com o Executivo. E o Executivo não pode, em hipótese alguma, querer manipular o Conselho. Ele tem que ouvir o Conselho. Para quem quer fazer uma boa administração, precisa ter gente da sociedade alertando sobre os problemas, fazendo críticas, etc., para que a gente vai melhorando. Espaços de participação deliberativos e audiências públicas na cidade. Faça a lista dos espaços de participação deliberativos que existem na cidade. Anote: qual a periodicidade dos encontros? Qual o número de participantes? Com quanto tempo de antecedência são convocadas as reuniões? Que meios de comunicação são usados para convocar os participantes? A meta é anunciar publicamente todas as informações relativas aos espaços de participação que existem na cidade. Essas informações devem estar sempre atualizadas e disponíveis para a população. Algumas dicas. Promova encontros periódicos com a participação efetiva do maior número possível de cidadãos. Convoque as reuniões, no mínimo, com uma semana de antecedência. Use diferentes veículos de comunicação, buscando atingir o maior número de pessoas possível. Use rádio, jornal, cartazes e divulgue nas redes sociais. Uma ideia construída coletivamente sempre é melhor do que uma ideia construída individualmente. Orçamento executado e decidido de forma participativa. Identifique o percentual do orçamento executado e decidido de forma participativa. A meta de referência é implantar o orçamento participativo, divulgá-lo em formato aberto e atualizar constantemente todos os dados referentes ao orçamento da cidade. A cidade de São Carlos, ela abriu muito espaço na participação, né? Então, no orçamento participativo. Isso não é uma política de um partido ou de uma ideologia. Na verdade, isso é uma política que está posta na construção do ideal do que nós queremos para o Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, na gestão anterior dele, ele já apresentou as metas para a sociedade sem ter a lei ainda. Outro bom exemplo é Porto Alegre.
Lá, há 20 anos, a Prefeitura exerce a gestão participativa. A comunidade tem influência direta na construção do orçamento e se organiza em plenárias, redes e fóruns. O Estado do Rio Grande do Sul já tem um conjunto de informações disponíveis para serem reutilizadas, principalmente na área de segurança pública, no portal de acesso à informação. A Prefeitura de Novo Hamburgo talvez seja a primeira prefeitura no Brasil a tornar público muitos dos seus dados em formato aberto. O portal do governo do Estado de São Paulo, chamado Governo Aberto, também já tem informações, principalmente informações sobre compras. O governo do Estado de Pernambuco também é um dos pioneiros, contendo muitas informações, principalmente sobre transporte público e ônibus, de tal forma que muitos aplicativos para celulares já foram criados a partir dessas bases de dados. No Guia GPS você terá mais detalhes sobre as boas práticas. Também saberá que órgãos deve consultar para saber como o seu município poderá alcançar o índice previsto para cada indicador.